Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo no caderno 2, Regime Jurídico, Responsabilidade, Fiscalização e Emolumentos. O nosso objetivo aqui é desvendar uma das figuras mais curiosas do direito brasileiro, o delegatário de serviços notariais e de registro. Ele não é exatamente um servidor público concursado, sabe? Mas também está longe de ser um profissional liberal comum, tipo um médico, um engenheiro. É uma figura híbrida, que vive num mundo próprio, com uma responsabilidade que é francamente gigantesca. Gigantesca é palavra, é um status jurídico único, quase um paradoxo, né? A doutrina tenta resolver isso classificando ele como um particular em colaboração com o Estado. Na prática, imagina assim: ter a autonomia de gestão de uma empresa privada, mas com a fiscalização constante do Poder Judiciário e a fé pública do Estado nas suas costas. E o ponto mais crítico, como o professor Lessa define de forma genial, é o que ele chama de o trilema da responsabilidade. É aqui que a coisa fica séria, sabe? As esferas civil, disciplinar e penal não só coexistem, mas são independentes. Um erro pode gerar consequências nas três ao mesmo tempo. Ok, vamos começar por essa natureza híbrida, então. Se ele não é servidor público stricto sensu, o que isso realmente significa no dia a dia? Quais as implicações práticas de não ter um crachá do Estado, por assim dizer? Essa é a pergunta fundamental. A classificação técnica é agente delegado. Isso se desdobra em consequências muito concretas, tá? A primeira é a independência funcional. Independência funcional. Isso. O delegatário tem autonomia para qualificar os atos, ou seja, para dizer se um documento está ou não de acordo com a lei. Não existe hierarquia com o juiz corregedor. O juiz fiscaliza o resultado, mas não pode dar uma ordem tipo registre este título mesmo que você o considere ilegal. Entendi. A responsabilidade pela decisão técnica é inteiramente dele. E imagino que, com essa autonomia, venha também a responsabilidade pela gestão do negócio, certo? Totalmente. Pensa no cartório como uma espécie de franquia do Estado. Uma franquia. Boa analogia. O Estado concede a marca, que é a fé pública, e fiscaliza o padrão de qualidade. Mas o delegatário, o franqueado, é quem aluga o imóvel, contrata a equipe, compra os computadores, paga a conta de luz e, claro, assume todos os riscos do negócio. É uma gestão 100% privada. E isso leva à terceira característica, que é a natureza intuitu personae da delegação. Intuitu personae. Quer dizer que a delegação é ligada à pessoa, não ao negócio. Então, se o delegatário falece, a família não pode herdar o cartório como herdaria uma padaria. Exatamente isso. A outorga é para a pessoa física que passou no concurso. É intransferível, inegociável. Acabou a vida ou a carreira daquela pessoa, a delegação volta para o Estado, que vai fazer um novo concurso. Não existe cartório e filhos limitada. Essa analogia da franquia deixa tudo muito mais claro. E ela nos leva direto para as questões práticas que sempre caem em prova. Funcionários, impostos, aposentadoria. Como fica tudo isso nesse modelo? Fica tudo do lado privado da balança. E é aí que moram as pegadinhas. Vamos para a equipe. A relação do delegatário com seus funcionários, os escreventes e auxiliares é regida pela CLT, sem tirar nem pôr. CLT pura. Pura. Ele é o empregador, assina a carteira, paga FGTS, 13º, tudo como qualquer outra empresa. O artigo 20 da Lei 8.935 de 94 não deixa dúvida nenhuma. Certo. Então, para os funcionários, ele é um chefe comum. E para si mesmo, como ele se aposenta? Aí a coisa muda. No regime previdenciário, o titular é um contribuinte individual obrigatório do RGPS, o regime geral do INSS. Ele recolhe a contribuição dele como um profissional autônomo. E aqui vem um dos pontos mais perigosos para candidatos desatentos. A aposentadoria compulsória. Dos 75 anos? Essa mesma. Aquela regra que obriga servidores a se aposentarem aos 75 anos não se aplica a eles. Espera aí, essa é contraintuitiva. Por que não?
A função não é pública? A função é pública, mas ele não ocupa um cargo público efetivo. O STF bateu o martelo sobre isso no tema 571. Como a gestão é privada e ele não é um servidor estatutário, não há que se falar em expulsória por idade. É uma informação que vale ouro na hora da prova, viu? Anotado. E na parte fiscal? Como o leão é alimentado nesse arranjo? Seguindo a mesma lógica privada. Na hora de pagar imposto, a Receita Federal não enxerga o cartório, ela enxerga o CPF do titular. O imposto de renda, o IRPF, é apurado mensalmente pelo Carnê-Leão. Carnê-Leão. Isso. Ele lança as receitas brutas e deduz as despesas necessárias para manter o cartório funcionando, como salários e aluguel. Além disso, tem o ISSQN, o Imposto Municipal. Houve uma longa briga judicial sobre isso, mas o STF também já pacificou. É constitucional cobrar ISS dos cartórios. Mesmo a atividade sendo pública? Sim, porque a exploração dela gera lucro, e sobre o lucro incide imposto. A lógica é essa. Faz sentido. Com tanta autonomia de gestão e financeira, imagino que o sistema precise de freios muito fortes para garantir a imparcialidade e evitar abusos. Com certeza. O artigo 25 da Lei dos Notários e Registradores é um muro de contenção ético. Ele estabelece as incompatibilidades. A primeira e mais óbvia é a vedação ao exercício da advocacia. A lógica é evitar um conflito de interesses gigantesco, né? Claro, imagina o delegatário usando o poder da fé pública para favorecer os próprios clientes de advocacia. Seria o caos. Exato, seria o caos. Ele também não pode atuar como intermediário, o famoso despachante, dos próprios serviços que presta. E, por fim, a regra geral é a dedicação exclusiva. Não se pode acumular a delegação com qualquer outro cargo, emprego ou função pública. Mas tem uma exceção, não tem? Tem. A lei abre uma única e famosa exceção, um cargo de magistério. Dar aulas é a única atividade pública que ele pode acumular com a titularidade do cartório. Perfeito. Agora, acho que estamos prontos para encarar o que o professor Lessa chamou de o trilema da responsabilidade. O nome já só é intenso. Parece que é aqui que o delegatário está constantemente pisando em ovos, onde um único erro pode ter consequências em cascata. E é exatamente isso. Vamos começar pela responsabilidade civil, que talvez seja a mais complexa e que foi objeto de uma decisão transformadora do STF, o tema 777. O problema era aparentemente simples. Se um cartório comete um erro e me causa um prejuízo, por exemplo, reconhece uma assinatura falsa e eu perco um imóvel, quem eu devo processar para ser indenizado? O dono do cartório ou o Estado? E qual foi a solução do Supremo? O STF criou um caminho obrigatório, um fluxo de 2 etapas. Primeira etapa, a vítima do dano deve obrigatoriamente processar o Estado. E a responsabilidade do Estado aqui é objetiva, com base no artigo 37 da Constituição. Objetiva. Isso significa que a vítima não precisa provar que o cartório teve culpa ou agiu com má-fé. Basta provar o erro do cartório, o dano sofrido e a relação de causa e efeito entre os dois. Isso parece proteger a vítima, colocando o poder financeiro do Estado como garantidor da indenização. Mas parece um processo mais lento, não? Qual a lógica de colocar o Estado como um intermediário? A lógica é dupla. Primeiro, garantir que a vítima vai ser de fato indenizada. O Estado sempre terá patrimônio para pagar. Segundo, proteger a própria fé pública. A mensagem é: o serviço é do Estado e o Estado garante. Depois de resolver o problema da vítima, ele se acerta com quem errou. E aí a gente entra na segunda etapa, a ação de regresso. Que é quando o Estado, depois de me pagar, vai cobrar a conta do delegatário. Exatamente. O Estado entra com uma ação de regresso contra o titular do cartório para reaver o valor da indenização. E aqui está a grande virada. Nessa segunda ação, a responsabilidade do delegatário é subjetiva. Subjetiva. Ou seja, o Estado precisa provar que ele agiu com dolo ou culpa para ser ressarcido. Não basta o erro. É preciso demonstrar a falha pessoal do delegatário. Então, a Lei 8.935, que diz no artigo 22 que os notários são civilmente responsáveis, não permite uma ação direta contra eles. Essa é a grande confusão que o STF resolveu. O artigo 22 não foi revogado, mas ele foi filtrado pela Constituição, entende?
Hoje, ele serve justamente para fundamentar essa responsabilidade subjetiva do delegatário na ação de regresso. O sistema ficou blindado. Vítima aciona o Estado com responsabilidade objetiva. Estado aciona o delegatário com responsabilidade subjetiva. Decorar esse fluxo é fundamental. Claríssimo. Esse foi o primeiro lado do trilema. E a responsabilidade disciplinar. O que acontece quando o delegatário viola seus deveres funcionais? Aí entra em cena a Corregedoria de Justiça, que é o órgão fiscalizador. As sanções estão no artigo 32 da lei e vão de uma simples repreensão, passando por multa, até suspensão por 90 dias, que pode ser prorrogada por mais 30. Mas a sanção máxima, a pena de morte da carreira, é a perda da delegação. E essa perda da delegação, a opção nuclear, é o que o professor Lessa destaca como um ponto que exige atenção máxima. Como ela pode acontecer? É só por decisão da Justiça? Não, e essa é a informação que muitos candidatos erram. O artigo 35 da lei prevê 2 vias autônomas para a perda da delegação. A primeira é a via judicial, por uma sentença que não caiba mais recurso. A segunda, e aqui está o perigo, é a via administrativa. Via administrativa? Sim, por decisão ao final de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Quer dizer que um PAD, conduzido pela Corregedoria por si só, já pode resultar na perda da delegação? Não precisa de um juiz confirmando essa decisão? Pela letra da lei, não precisa. A lei diz decisão decorrente de processo administrativo. As vias são alternativas e independentes. É crucial memorizar isso. A perda pode vir tanto do judiciário quanto da própria corregedoria via PAD. Entendido. Isso nos leva ao terceiro e último lado do trilema, a esfera penal. Se o delegatário é um gestor privado para fins tributários e trabalhistas, como ele é visto pelo Código Penal? Aqui a chave vira completamente. Para fins penais, ele é considerado funcionário público por equiparação. Ah, claro. É o que diz o artigo 327 do Código Penal. A lógica é proteger o bem maior que ele representa, a fé pública e a administração pública. Portanto, ele pode cometer crimes que só funcionários públicos cometem, como peculato, concussão, corrupção passiva e, um dos mais comuns na atividade, falsidade ideológica. Que é inserir uma informação falsa num documento verdadeiro. Exatamente. O trilema é realmente denso. Vamos fazer uma revisão final para fixar o conteúdo, como se fosse o fichamento estratégico do material? Quais são as regras de ouro que não podem ser esquecidas? Vamos lá. Regra de ouro número 1, da responsabilidade civil. Memorize o fluxo do tema 777 do STF. Vítima sempre aciona o Estado com responsabilidade objetiva. O Estado depois aciona o delegatário em regresso com responsabilidade subjetiva. Perfeito. Segunda regra de ouro. Cira. Aposentadoria. A compulsória, aos 75 anos, aplicável aos servidores, não se aplica a ele. Ele contribui para o INSS como autônomo e se aposenta pelas regras do RGPS. E a quarta, que parece ser a mais traiçoeira em provas. A perda da delegação. Lembre-se sempre que ela pode ocorrer por 2 vias autônomas: a judicial, com sentença transitada em julgado, ou a administrativa, ao final de um PAD. Uma não depende da outra. Tem uma última questão que achei fascinante no material. A diferença tributária entre um cartório que tem um titular e um que está vago. Como pode o mesmo serviço pagar imposto no momento e não pagar em outro? Esse é um ponto de altíssimo nível. Quando a serventia está provida com um titular, a renda é dele, uma pessoa física explorando uma atividade com fins lucrativos. Portanto, incidem IRPF e ISS. Agora, quando o titular sai e a serventia fica vaga, o Tribunal de Justiça nomeia um interino. Nesse período, toda a renda do cartório, descontada a remuneração do interino, é revertida para os cofres do Poder Judiciário. Ah, então a renda se torna pública. Exatamente. E sobre a renda pública, não incidem impostos. É o princípio da imunidade tributária recíproca entre os entes da federação. O STF confirmou isso no tema 1048. Resumindo de forma simples, cartório provido tem renda privada e paga imposto. Cartório vago tem renda pública e goza de imunidade.
Fica muito claro que ser delegatário é um exercício constante de equilíbrio. É caminhar numa corda bamba entre a autonomia de um empreendedor e a imensa responsabilidade de ser a personificação da fé do Estado. Essa é a essência da atividade. Como o professor Lessa conclui no caderno, a verdadeira alta performance não está só em decorar o tema 777 ou o artigo 35 para passar numa prova. Está em compreender que a responsabilidade do delegatário é a medida exata da sua independência. É na gestão ética, no estudo constante, no vigor da qualificação de cada ato que a função social de garantir segurança jurídica para a sociedade se torna uma realidade concreta. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!